Deus do impossível vai dar uma resposta, foi o que ele disse. Olha, ele foi afastado em meio a investigações de corrupção na área da saúde. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva, todos expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Isso divulgação da própria Polícia Federal. O prefeito não foi alvo de mandado de prisão. A Justiça determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens de alguns dos investigados, no valor aproximado de 6,5 milhões, além também da aplicação de medidas cautelares. Entre as medidas cautelares aplicadas pela Justiça estão a suspensão de função pública e a proibição de contato com determinadas pessoas. O nome de Manga não foi citado, não há informações se os bens do prefeito estão na lista desses bens sequestrados dos envolvidos. Essa é a segunda operação, essa segunda fase, na verdade, dessa operação Copia e Cola. A primeira ocorreu no dia 10 de abril e, conforme a Polícia Federal, o material apreendido ajudou a identificar os outros suspeitos de envolvimento no esquema, incluindo empresas. Esses suspeitos são alvo da operação de hoje. Vamos lá, Josias. Decisão aí da Justiça, operação da Polícia Federal, mas o prefeito vai para essa linha da injustiça. Querem me tirar do jogo, diz ele. E aí ele pede a Deus, né? A Deus do impossível, que ajude a ele e a Sorocaba. Sempre que um político invoca o nome de Deus em vão e se apresenta como perseguido político, é preciso levar os 2 pés atrás, Fabiola. Isso é um lero-lero que já se tornou usual no Brasil, né? Ainda não há detalhes sobre a decisão judicial, mas há uma investigação em curso. Nós já falamos sobre ela aqui, né? Esse prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, que é do Republicanos, né? Que é o braço partidário da Igreja Universal, ele foi alvo agora de uma decisão judicial. Uma decisão judicial o afastou do cargo, não definitivamente, afastou pelo prazo de até 180 dias. É preciso ver quais foram os motivos apresentados para que a Justiça escorasse essa decisão. A investigação está em curso, é preciso zelar para que não ocorra interferência indevida dos investigados, né? E foram presas 2 pessoas nesse inquérito que é conduzido pela Polícia Federal. Entre elas há um empresário, o Marco Motti, que é amigo do prefeito, pela Polícia Federal, como resultado das investigações, como um suspeito de fazer lobby, de lavar dinheiro em diversos contratos da prefeitura. Então, há uma investigação em curso, né? O prefeito conduz uma administração municipal que é investigada por desvios numa área que é essencial, que é a área da saúde, né? Então, desviar dinheiro da saúde é algo inaceitável. Então, não se pode dizer que o prefeito é culpado porque não há nenhum processo, nenhuma ação penal que tenha chegado ao seu final, não há nenhum processo que tenha transitado em julgado. Então, o prefeito não é culpado. Até prova em contrário, ele é inocente. Agora está submetido a um processo de investigação. Então, é preciso ver quais foram as razões para o afastamento dele, mas a lei está aí para ser aplicada. Se existe razão, se a Polícia Federal, na sua investigação, encontrou motivos para que o prefeito fosse afastado e a Justiça concordou com esses motivos, não cabe ao prefeito, senão, julgando-se injustiçado, recorrer da decisão. Ele tem essa prerrogativa. Agora, ficar divulgando videozinho, invocando o Deus do impossível, e insinuando que está sendo perseguido e que vai salvar o Brasil e que por isso o estão perseguindo, que ele poderia ambicionar uma cadeira ao Senado e os candidatos ao Senado que têm poder estariam criando obstáculos para ele, isso não leva a nada, não é, Fabrício? Se o prefeito acha que a decisão foi injusta, ele que recorra e aí o judiciário vai decidir. Se não na primeira instância, na segunda, na terceira, isso em tese pode chegar até ao Supremo Tribunal Federal. Agora, a investigação está em curso e, até onde sabemos, já falamos sobre isso aqui, há sim elementos que justificam a suspeição
que gira hoje em torno da administração do prefeito Rodrigo Manga em Sorocaba. Então, o que se deve zelar é para que a investigação chegue ao seu final e que obtenha o máximo de resultados possível. E, se para isso for necessário afastar o prefeito, que se afaste. É preciso ver quais foram as motivações. E o prefeito que recorra, se achar que as motivações são inconsistentes. Vamos lá, Sakamoto. Eu lembro que quando apareceu a primeira informação a respeito disso, já falamos aqui sobre esse caso de investigação, né, lá em Sorocaba. E agora, o afastamento do prefeito. O afastamento parece correto? O afastamento demorou, na verdade. Toda essa investigação ela começa em 2022. Né, toda essa investigação a respeito de desvio, contrato de organização social para prestar serviço para a saúde pública de Sorocaba sem licitação, desvio, pagamento acusações de pagamento de propina contra o prefeito, contra outras pessoas da administração, familiares de prefeito. Uma das operações da Polícia Federal encontrou quase R$1 milhão em dinheiro vivo. Lembra das caixas de dinheiro? Caixa de dinheiro, gente, tem que, na verdade, quando é aliado do governo de esquerda, quando é aliado de um governo de direita. De direita é mentira. Por favor, vai. Os dois casos têm mutreta que precisa ser investigada. Né? Afinal de contas, para que você vai guardar R$1 milhão, né, em casa, em espécie, né? Então, o que acontece? É uma ação que está se arrastando, não é uma coisa que a Polícia Federal surgiu do nada e pléu, aparece, o pessoal, nossa, chocado. Está indo desde 2022, teve operação em abril, teve outra operação no ano passado, teve operação em 2023, as coisas vão acontecendo. E ele, toda vez, o prefeito Manga, que é uma pessoa que tem um grande poder de fogo midiático, milhões de pessoas no TikTok, no Instagram, né, conhecido por fazer vídeos, né, o José falou, né, ele tem pretensões políticas maiores. Quando começou a investigação, ele começou, não, porque estão tentando impedir que eu me torne presidente do Brasil ou governador de São Paulo. A autoestima do homem branco hétero realmente é inacreditável, sabe? Por quê? Porque por mais que ele seja uma força política local, né, ele não tem esse desdobramento, ele não tem essa projeção. Né? Mas ele acreditava na possibilidade de, a partir das redes sociais, seguindo inclusive as trilhas, né, de um deputado federal do baixo clero que virou presidente da República, adotar o mesmo caminho. Esse comportamento dele, inclusive, essa coisa de governar pensando no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, em vídeos, são coisas que vêm sendo feitas por outros parlamentares. O próprio prefeito de Cuiabá era um parlamentar, um deputado federal, que fazia exatamente a mesma coisa. Uma pessoa que quase se tornou prefeito também em Belém, também fazia a mesma coisa. O Bolsonaro fazia a mesma coisa. Ele abre uma escola para fazer isso. Agora, o que acontece é que ser prefeito de uma cidade de Sorocaba, uma cidade industrial, uma cidade relevante, importante, fica a 100 quilômetros de São Paulo, uma cidade economicamente relevante, chama a atenção positivamente, mas também chama a atenção caso você acabe envolvido em desvios e afins. E vamos lembrar que o prefeito Manga, ele também participou de tem outras marcas no currículo dele que não são nada abonadoras. Durante a pandemia de Covid-19, Sorocaba fazia propaganda de tratamento precoce, ou seja, de remédios que não funcionavam para a Covid e acabaram criando problemas para a saúde das pessoas. E Sorocaba fazia isso, comprou kit, distribuía, fazia tratamento precoce. Em 2022, o prefeito Manga foi apoiar bloqueios golpistas na rodovia Raposo Tavares, né, que liga a capital até Sorocaba. Ele foi lá apoiar bloqueios golpistas, né, permanecendo no local, afirmando que a manifestação era necessária, etc. e tal, e que dando apoio para aquela manifestação golpista, estava bloqueando as rodovias por não ter aceitado a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente sabe onde é que esse golpismo desagou, o que estava acontecendo. Isso aí não era uma coisa aleatória, mas fazia parte de um plano nacional. Ele também não foi responsabilizado por isso, né? E por uma série de outras questões. Ele está sendo pego pela coisa mais básica, mais simples, que se espera no limite de que todo representante público não faça. Ele está sendo investigado por desvio de dinheiro, por levar cascalho público. Então, agora, fora do mandato, ele vai poder se defender sem usar a estrutura da Prefeitura de Sorocaba para isso.